Boa tarde, bom dia e boa noite. Vamos aqui começar com a nossa aula de Química. Inicialmente, nós vamos estar estudando aqui substâncias simples. E nós vamos estar estudando aqui substâncias simples. O que é substâncias simples? São as substâncias formadas por átomos de um mesmo elemento químico. E são consideradas substâncias simples as substâncias que são formadas pelo mesmo elemento químico. Esse termo simples vem da ideia de simplicidade, de algo comum. Substâncias simples. Nós vamos usar aqui no caso, para uma molécula gasosa, quando quando dois átomos se unem, no caso aqui é um átomo de hidrogênio, vou representar esse átomo por uma bola, porque é mais convencional isso. Essa representação é segundo o modelo de Dalton, de modelo atômico. Então, se nós representarmos aqui uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, nós vamos ter a nossa substância simples, que é o gás hidrogênio. Reparem que esse gás está sendo formado por dois átomos de hidrogênio fazendo ligações entre si. Tem outros exemplos? Sim, temos. Por exemplo, o ar que nós respiramos, ele tem 22% de molécula de oxigênio, 22% aproximado. Aqui é a representação para a molécula de oxigênio. Representação para a molécula de oxigênio. Também, esses dois tracinhos aqui é quando se vê em química, esses traços no meio de átomos são as representações de ligações químicas. Então, esses traços em átomos são representações de ligações químicas. E os traços são a representação de uma ligação química. Essa representação ela é muito importante porque nos dá uma ideia de como realmente os átomos estão se ligando ou se aproximadamente os átomos estão se ligando. Representação de ligação química, né?
Até mesmo nas provas, os Enem, prova de concurso, se usa muito essa representação de ligação química. Representação de ligação química. Entre átomos. Entre átomos. Ponto. Aqui nós temos, quando nós vemos esses traços, nós vamos ter a representação de ligação química entre átomos. Aqui no caso é para o gás oxigênio. Um dos gases mais importantes da nossa vida. Na verdade, sem o gás oxigênio, não iríamos ter vida no planeta Terra. Que aqui nós temos o gás oxigênio. Gás oxigênio. Representação por dois átomos de oxigênio ligados entre si. Bem, pessoal, substâncias simples vai ter principalmente essa característica, serão substâncias formadas por somente átomos iguais. Átomos iguais, nós teremos substâncias simples. Outras coisas que nós podemos frisar é que existem alguns átomos que são monoatômicos. E esses átomos, por si só, já representam uma substância simples, que é o caso do hélio. Para ser mais específico, todos os gases nobres têm essa característica a temperaturas ambientes. Por si só, ele vai representar uma substância simples. Isso daqui é uma observação, viu? Então, nisso, o gás hélio pode ser chamado de monoatômico. Monoatômico. Outro fato interessante que nós podemos falar sobre as substâncias simples é que as moléculas, os átomos podem se combinar de várias formas. Exemplo do gás oxigênio. Vou botar aqui os átomos mais próximos. Essa é a representação de átomos mais próximos. Aqui, ó. É muito utilizada. É pouco utilizada, mas ela serve como representação. Uma sendo para o gás oxigênio, e a outra para o gás ozônio. E outra para o gás ozônio. Sendo que o gás oxigênio serve para a nossa respiração e o gás ozônio serve para diminuir a radiação que o nosso planeta recebe do Sol. Nosso planeta recebe uma grande quantidade de radiação
e essa grande quantidade de radiação é barrada pelo ozônio. Quando a substância simples ela tem dois átomos, nós chamamos ele de molécula diatômica. Di é um prefixo grego, se eu não me engano, que entende-se que é dois, diatômico. E já como o ozônio possui 3 átomos, ela é uma molécula triatômica. Isso é para substâncias simples, né? Quando um mesmo elemento, que no caso aqui é o oxigênio, pode formar substâncias diferentes, em vermelho aqui logo tudo, que lembrando, né, o oxigênio pode formar tanto o gás oxigênio quanto o gás ozônio. A relação entre essas duas fórmulas nós chamamos de formas alotópicas. Nós chamamos de fórmulas alotópicas ou alotopia, o nome da alotopia. Formas alotópicas, alotopia ou formas alotópicas. Formas alotópicas. Bem, isso é para substâncias simples. Agora, o que seriam substâncias compostas? O que seria as nossas substâncias compostas? Diga-se de passagem, nós seres humanos, nós criamos muitas substâncias compostas. Toda a aplicação em tecnologia humana vem do conhecimento e da formação dessas substâncias compostas. Geralmente as substâncias simples são vindas da natureza, que o homem não produziu. Geralmente as substâncias simples o homem não produziu. Já as substâncias compostas é o homem que produziu. São substâncias formadas por vários átomos. Geralmente as substâncias compostas tanto pode ser vinda da natureza quanto pode vir produzida pelo ser humano. Tem essas duas origens. No entanto, nós seres humanos temos a tendência de só produzir substâncias compostas. Uma substância simples vinda da natureza, composta vinda da natureza, é a nossa água, que é o H2O. Água. A água é uma espécie composta. A água é uma espécie composta que tem 2 átomos.
Se a substância tiver somente um átomo, é substância simples. Se apresentar mais de um átomo ou vários átomos, é uma substância composta. Aqui é a nossa água, né? Tão conhecida água. Setenta por cento do nosso corpo humano é aproximadamente água. Na verdade, quando a água, quanto mais novos são as pessoas, mais água tem dentro do corpo. E quanto mais velhos nós vamos ficando, mais água está saindo do nosso corpo. É por isso que a nossa pele fica um pouco enrugada quando nós vamos ficando mais velhos. Quer dizer que nós estamos perdendo grandes quantidades de água. Aí nós temos aqui o gás carbônico. O gás carbônico atualmente é um dos principais vilões do que nós chamamos de efeito estufa. Mas o que seria esse efeito estufa? Em resumo, o efeito estufa ou ilha de calor, explica aqui. Aqui eu vou imaginar uma cidade, uns prédios. Aqui tem as pessoas. Aqui tem os carros. Bom exemplo é os carros de efeito estufa local. Só o carro em si já é um grande ponto. E aí o que é que acontece? Aí temos bem aqui o brilho do sol. O sol vai emitindo quantidades de calor. Em cima nós temos as nuvens. Vou botar esse sol mandando luz vermelha. Na verdade, a luz branca é composta de várias luzes, né? Mas na frente nós vamos entender mais sobre luz branca e espectroscopia. Ponto. Essa luz, essa irradiação que nós recebemos do Sol, não consegue voltar para o espaço. E quando ela não consegue se dissipar, aí acaba que nós criamos uma região bastante quente. Porque o calor não consegue se dissipar, ele consegue entrar, mas não consegue se dissipar. Aí fica uma região muito quente. Até algumas pessoas podem perceber que quando o carro não tem ar-condicionado e ele pega muito tempo o sol, quando entra no carro é aquela sensação horrível de plástico queimado e etc. É porque o calor, quando entra dentro do carro, não é dissipado. Como os vidros do carro são tudo fechados, né? O calor não é dissipado. Então, começa a criar alguns bolsões de calor e causando uma sensação térmica horrível. A mesma coisa acontece com uma cidade que recebe muita iluminação solar e é coberta pelo gás carbônico, principalmente. Dois átomos, então nós vamos ter
o que nós chamamos de substância composta. Bem, das substâncias ainda também nós podemos citar o caso das misturas. O que seria uma mistura? Seria as misturas. As misturas é quando nós temos as substâncias simples mais as substâncias compostas. Mais as substâncias compostas. Isso é uma mistura. E quando tem substância composta, mas substância composta também é mistura. Quando tem substâncias simples diferentes, também é uma mistura. Mistura é quando se mistura tudo, né? Independente do ambiente. É o que geralmente acontece na natureza. Geralmente nós temos inúmeras misturas ao nosso acesso. A exemplo, a principal mistura, uma das principais misturas de fácil acesso, é o que nós chamamos de NOAH. Que é o gás nitrogênio, o O, que é o gás oxigênio, e o AR, que é o argônio. O argônio é um gás nobre. Ele não anda se misturando com os outros gases. Mais na frente nós vamos explicar o porquê disso acontecer. Mas esses são as substâncias químicas. A mistura do atmosférico. Nosso atmosférico é uma mistura de vários gases. Não é uma coisa não é algo que possa se dizer que não é uma coisa que nós podemos dizer que o ar é puro. Não, o nosso atmosférico ele tem muitas substâncias, assim como geralmente o dióxido de carbono, quando nós queimamos madeira, nós colocamos dióxido de carbono na atmosfera. Então a nossa atmosfera acaba ficando com dióxido de carbono também. É outra mistura. A Coca-Cola também é um conjunto de misturas
que geraram patente. Bastante valiosa a fórmula da Coca-Cola. E outras espécies químicas são misturas. Bem, fatos interessantes são que a matéria quando não for, geralmente as substâncias simples, elas podem também, continuando, né? Peço até desculpa, mas as substâncias simples e compostas também podem ser chamadas de substâncias puras. Substâncias simples e compostas podem ser chamadas de substâncias puras. Substâncias simples mais substâncias compostas. Podem ser chamadas de substâncias puras. Substâncias puras. Quando isso vai acontecer? Quando é que eu vou ter uma substância pura? Geralmente, as substâncias puras são formadas as substâncias puras. Graficamente, uma substância pura vai ter seus pontos de fusão e ebulição exatos. Pontos de fusão e ebulição exatos são características de substâncias puras. Pontos de fusão e ebulição exatos. Ou, melhor dizendo, constantes. Se você vai ter um ponto de fusão e ebulição constante, aí será uma substância pura. Fusão é quando o estado sólido passa para o estado líquido, e a ebulição é quando
o estado líquido passa para o estado de vapor. Se você tem esses pontos bem definidos, você vai ter uma substância pura. As substâncias puras, quando é formada somente por elementos, as substâncias puras, em outras palavras, toda substância simples é uma substância pura, viu? Toda substância simples é uma substância pura. Muitas substâncias e toda substância composta também é uma substância pura. Todas as substâncias simples e todas as substâncias compostas são substância pura. Mas as misturas não. As misturas, elas não são, elas podem formar substâncias puras, mas as misturas geralmente elas não vão formar substâncias puras. Quer dizer, melhor dizendo, substâncias misturas as misturas não são substâncias puras. Porque entende-se que as misturas vai ter muitos aglomerados químicos. E como esses aglomerados químicos, eles vão interagir de formas e maneiras completamente diferentes. E essa interação de formas diferentes podem distorcer nossos pontos de ebulição e fusão. As misturas, elas podem distorcer nossos pontos de fusão e os nossos pontos de ebulição. Quando isso acontece, nós classificamos as misturas como misturas azeotópicas e misturas eutéticas. Então, as misturas podem ser azeotópicas
azeotópicas, em que aqui são o ponto de ebulição, ó, em que o ponto de ebulição vai ser considerado constante. O ponto de ebulição vai ser considerado importante. Vai ser considerado constante. E as substâncias podem também ser classificadas em eutéticas. Eutética. Quando seu ponto de fusão for considerado constante. É interessante notar, né? Se torna mais fácil. Depois do A, pelas vogais, nós temos o E. Depois do A, nós temos o Ezinho bem aqui. Então, substâncias azeotópicas, ebulição constante. Depois, no alfabeto, depois do E, nós temos a fusão. Então, substâncias eutéticas vão ter ponto de fusão constantes. Isso são algumas das classificações das misturas e das substâncias. De posse desse conhecimento, nós podemos fazer até o seguinte situação. Isso é para quando nós tivermos a matéria homogênea. Homogêneo quer dizer que quando nós não conseguimos distinguir os membros das substâncias. Homogênea. Homogênea. Substância homogênea, ela pode ser substâncias simples. Substâncias simples. Eita, assim. Substâncias simples, né? E essas substâncias simples, desculpe, né? Substâncias simples não. Substâncias puras. Substâncias puras, que são simples
botar aqui um S e um ponto para indicar. E substâncias compostas. As substâncias simples são feitas só por elementos químicos. As substâncias simples são feitas por elementos químicos. Elementos. Já as substâncias compostas não, são vários elementos, né? São vários átomos. Substâncias compostas, vários átomos. Elementos naturais, geralmente é feito pelo homem encontrou na natureza. Geralmente, o homem encontrou na natureza. Os elementos químicos o homem encontrou na natureza. Substância composta. São vários átomos, o homem pode ter encontrado na natureza ou ter fabricado. O homem pode ter encontrado na natureza ou fabricado as substâncias compostas. E na misturas, e as misturas homogêneas, né? Exemplo de mistura homogênea é o nosso ar, que nós temos vários gases, como já foi falado, nitrogênio, oxigênio e argônio, em diferentes proporções. O nosso ar, ele é uma mistura. Só que é uma mistura homogênea que nós não podemos distinguir. Essas misturas bem aqui podem ser azeotópicas, ponto de ebulição constante, ó, A é ebulição constante, e eutéticas. Em que nós vamos ter o ponto de fusão constante. É assim que pode ser classificadas as substâncias homogêneas. Um pouco menor, também nós podemos ter as misturas heterogêneas. Se aqui nós classificamos só as substâncias homogêneas, também nós podemos ter as misturas heterogêneas.
misturas ou só um exemplo aí de mistura heterogênea: água e areia. Água e areia é um exemplo de mistura heterogênea. São quando duas coisas não se juntam muito bem, tipo água e óleo. Água e óleo não vai se juntar muito bem. É interessante notar que as substâncias homogêneas vai ter uma interdependência química. Aqui nós vamos ter uma forte relação química. Como assim? Água e álcool. Água e álcool se misturam porque eles vão ter uma forte relação química. Tem que ter uma relação química entre as partes. E já as misturas heterogêneas não, elas pode ter uma, geralmente vai ter uma relação física predominante. Enquanto na mistura homogênea ou nas substâncias homogêneas nós vamos ter uma íntima relação química, nas misturas heterogêneas não, nós vamos ter a nossa relação, física. Nós vamos ter uma forte relação física. E por causa dessa relação física, elas não vão se misturar. Exemplo, água e sal. Água e sal também, embora eles tenham uma boa relação química, mas se você colocar muito excesso, as relações físicas vão se sobrepor sobre as relações químicas. Água e areia também tem uma boa relação química, mas se você bota areia demais, você passa a ter uma relação física. Bem, pessoal, nisso a matéria pode ser classificada dessas duas formas. A matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço pode ser classificado em substâncias homogêneas, misturas heterogêneas. Aí você, se for homogênea, pode ser substâncias puras ou misturas homogêneas, em que vai ter as exotópicas e as eutéticas. E as substâncias puras são substâncias simples, que vai possuir somente um elemento químico. E as substâncias compostas são feitas por vários elementos químicos, vários átomos. Eu espero que dê para entender um pouco. Aí esta que foi a nossa aula.